aqui. Ok, está gravando a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos Boa tarde, professora. Boa tarde. Sim. Pessoal, nós hoje continuamos com o que a gente estava estudando, né? Que era sobre o sincretismo. Deixa eu ligar minha câmera, eu esqueci. Sobre o sincretismo religioso, né? Como vocês já perguntaram, quem acessou os slides lá no GR8 viu que tinha umas atividades lá no final, né? E já até, as meninas, algumas já até me enviaram. Mas eu havia falado, inclusive falei para quem me questionou lá no WhatsApp, que a hora que a gente terminasse de falar sobre o sincretismo, que eu ia pedir a atividade. Quem já fez, tranquilo, ótimo, saiu na frente. Quem não fez, não se preocupa, não está passado de hora ainda, tá? Nós vamos fazer ela quando a gente terminar o conteúdo do sincretismo religioso, tá certo? Entendido? Vocês estão me vendo e me ouvindo de boa aí, sem nenhum problema? Para mim, a imagem da senhora está travando um pouco, mas o áudio não. Está travando a imagem? Isso. Eu acho que o meu computador está esquentando, porque eu estou com ele ligado desde de manhã, que eu tive aula de manhã, acho que é por isso que ele está meio esquentando. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, tá? Vai demorar um pouquinho, mas logo a gente volta para a tela para começar de novo, tá ok? Tá compartilhando a tela com vocês agora? Não. Não? Não, professora. Não, professora. Daqui a pouco compartilha, pessoal. É porque demora um pouquinho mesmo para o programa entender o que ele precisa fazer. A hora que compartilhar, vocês me avisam, viu? Professora? Oi? A atividade que a senhora está falando é aquela Compartilhou, professora. do sincretismo religioso do dia 5? Para mim apareceu, professora. Está aparecendo. É uma atividade que está no final dos slides lá, tá? Mas eu havia dito para vocês que essas atividades seriam feitas quando nós terminássemos de fazer o conteúdo, né? Então, alguns acessaram lá e viram a atividade e já fizeram. Mas quem não fez, não precisa preocupar, porque não vai dar nenhum problema, não, porque eu, na verdade, não terminei o conteúdo ainda, tá? Aí, quando a gente terminar, que a gente vai falar, ó, pessoal, tal dia é o dia de vocês entregarem a atividade para quem não fez, ok? Tá, pessoal, só relembrando o que a gente falou na aula anterior sobre o sincretismo religioso, né? Relembrando como que aconteceu, o que foi o sincretismo religioso, né? Vocês lembram o que é o sincretismo religioso? Que a gente falou na aula anterior? Alguém de vocês ainda se lembra? Eu lembro, professora. Então, fala para mim, por favor. Relembra os seus colegas para mim, por gentileza. Eu posso falar também, professora? Pode sim. Quando o colega terminar, você pode falar também. O sincretismo religioso, professora, ele foi tipo um preconceito de várias culturas místicas de religiões, por exemplo, os indígenas, africanos, religião do candomblé, do deus Ogum lá, e que aconteceu que os padres, aqueles que educavam a catequese, queriam espalhar o catolicismo e pregar ele como se fosse a religião certa a seguir, não respeitando a opinião dos outros. Aí esse sincretismo surgiu a partir daí, a partir da época que os portugueses chegaram no Brasil e começou o catolicismo medieval, sabe? E daí que veio os jesuítas, que já existiam, e foi começando a pregar a catequese. Isso, muito bem lembrado. Quem que é o outro que queria falar também? Pode falar. Eu, professora? Sim, pode falar. Professora, eu queria dizer que com que esses acontecimentos aí, sobre o sincretismo religioso, que nem o Gustavo falou, dos povos serem obrigados a ser católicos, também isso ocasionou aquele negócio que a senhora tinha falado na última aula,
dos indígenas, desses povos, tipo que trocarem, tipo que fizer uma assimilação com o nome de alguns santos católicos com as divindades deles. Isso, muito bem lembrado, Luiz Paulo, gostei. Vocês estão fiadinhos. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode continuar? Não? Só o Luiz Paulo e o Gustavo que vai falar? Pode continuar? Tá, pessoal. Então, tá certo. Conforme a gente tinha visto, até na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o sincretismo, né? Falamos um pouquinho, não, falamos muito, né? Aparentemente, pelo menos o Gustavo e o Luiz Paulo entendeu muito bem o que é o sincretismo religioso e como ele foi presente, como ele está presente e é presente na formação da nossa sociedade, né? Da sociedade brasileira, né? Desde a formação dos povos brasileiros, ele está presente aí, é isso mesmo, é essa função, né? Fundiu as fés, a fé católica com a fé religiosa indígena, com a fé religiosa africana, né? E para viver no Brasil sobre o comando dos portugueses que estavam colonizando o Brasil, tanto os indígenas quanto os africanos, eles tiveram que adequar as suas fés, né, suas fés, à religião católica, que dominava o mundo naquele momento, né? Teve que adequar essa fé ao cristianismo, tá? Porque a Igreja Católica pregava que a fé deles era uma fé pagã, que, na verdade, eles não acreditavam, né, no Deus que nós acreditamos, os católicos acreditam. Então, eles foram obrigados a juntar, fazer uma junção da fé deles. Eles não queriam nunca abandonar a fé, então eles acabaram sendo obrigados a fazer essa junção da fé deles com a fé católica, e nisso deu origem ao sincretismo religioso, certo? E no Brasil, esse sincretismo religioso, ele é muito presente, ele tem uma presença bem relevante, especialmente na Bahia. Não que seja só na Bahia, no Rio de Janeiro a gente sabe que é muito presente essas religiões, como, por exemplo, o candomblé, a umbanda, né, que é a prova do sincretismo religioso, mas a forma mais presente, mais marcante, é na Bahia, tá? Que tem essa crença nas religiões tradicionais africanas. Quem gostaria de ler, para começar a ler para a gente, por favor? Pessoal, quando está no slide, vocês me veem em algum canto aí da tela de vocês? Não. Só me escutam. Não aparece? Não. Eu estou escutando. Vocês No só tablet escutam. aparece a minha tela e a sua, professora. câmera E a transmitindo. Professor, eu posso ler? Por favor. Sincretismo religioso no Brasil. Depois você lê, No meu amor, o Brasil. próximo. No Brasil, o sincretismo é um fenômeno bastante comum, mas é especialmente relevante na Bahia, onde buscou-se adaptar nas crenças de religiões tradicionais africanas os rituais de fé católica, religião predominante no Brasil. O sincretismo entre religiões de origem africana e religião católica, segundo José Beniste, valeu como poderosa arma para os negros manterem suas condições. Sem ele, provavelmente nem mesmo teriam podido manter os traços religiosos que ainda hoje se conservam. Né? Pessoal, primeira coisa, tem alguém que está com o microfone aberto enquanto a colega estava lendo e estava dando vamos falar, interferência, tá? Quando tiver um colega lendo, por gentileza, desliguem os microfones, certo? Pessoal, deixa só eu comentar com vocês. Na verdade, eu já havia comentado isso, né? A gente já vem falando sobre isso. Acho que todos vocês já entenderam muito bem esse sincretismo religioso, né? Mas só para a gente reforçar, certo? Então, o sincretismo entre as religiões de origem africana e a religião católica, o José Beniste é um estudioso que estuda sobre esse sincretismo, né? E ele reforça dizendo que se não fosse esse sincretismo, né, da religião católica com a religião africana, de origem africana, provavelmente a gente não teria hoje os traços religiosos que
a gente sabe que tem das religiões africanas, né, até hoje no Brasil. O que fez com que se preservasse até hoje essas religiões afro-brasileiras, né, é esse sincretismo que foi feito com a Igreja Católica, porque senão, se eles não tivessem feito esse sincretismo e eles tivessem todos, né, começado a seguir só a Igreja Católica, só a religião católica no Brasil, provavelmente esses traços das religiões africanas teriam desaparecido, né, porque ninguém saberia nada a respeito disso mais, né? Então, para José Benício, que foi de grande ajuda essa questão do sincretismo religioso, tá? Essa junção dessas duas religiões. Tá, quem continua lendo aí pra gente, por favor? Tinha um outro professor. Posso ler, professora? Reginaldo. Quem tinha pedido para ler, pode ler. Fui eu. Maria Leia, Tereza. por favor. Reginaldo Brandi, em 2009, escreveu para Se Viver no Brasil, mesmo sendo escravo e principalmente depois sendo negro livre, era indispensável, antes de mais nada, ser católico. Por isso, os negros do Brasil que cultuavam as religiões africanas dos orixás, voduns e inqueces se diziam católicos e se comportavam como tais. Além dos rituais ancestrais, frequentavam também ritos católicos. Continuaram sendo e se dizendo católicos, mesmo com o advento da República, quando o catolicismo perdeu a condição de religião oficial. Tá. O Reginaldo Brandt, ele é um escritor, né, que escreve sobre a condição dos afro-brasileiros no Brasil, e ele, nos livros que ele escreve, nos escritos dele, ele fala que no Brasil colonial, se o negro não se dissesse católico, ele não sobreviveria, né? Ele tinha que se dizer católico, né? E dentro das possibilidades dele cultuar as religiões dos seus ancestrais, ou seja, dos seus pais, avós, escondido. E, ao mesmo tempo, ia à igreja católica. Porque se ele se decretasse só, como eu vou dizer, Vodum ou a religião dos orixás, ele seria meio que assim, sacrificado, né? Não sacrificado, de dizer de matar, mas ele seria meio que abandonado, iria sofrer todas as consequências de ter uma religião diferente da religião católica, tá? E isso aconteceu no Brasil, não acontecia só com os escravos. Mesmo os negros que já não eram mais escravos, eles não podiam expressar sua fé religiosa sem ser condenado por isso, né? Então, eles foram obrigados eles iam na igreja católica, se faziam passar por católicos, e dentro dos limites, dentro da possibilidade, eles cultuavam os deuses dos seus antepassados, né? Os seus ancestrais. Então, eles tiveram que fazer essa assimilação para poder sobreviver. E isso vai acontecer mesmo depois da proclamação da República, tá? Mesmo depois da proclamação da República, lá em 1989, os afro-brasileiros ainda não podiam expressar sua fé livremente. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei brasileira até então que proibisse ou que punisse quem fizesse alguma coisa de ruim com quem não professasse a fé católica, tá? Essas leis, elas vão ser escritas um pouco depois, um bom tempo depois. Então, mesmo o Brasil não sendo mais colônia de Portugal, o Brasil não sendo mais um dependente de Portugal, o Brasil sendo uma república, né, se dizendo uma república, e tendo lá na Constituição brasileira republicana o direito de o Brasil sendo um Estado laico, não sendo um país que tem uma só religião, que até então era, né? Até então, a religião oficial brasileira era a religião católica. Depois da proclamação da República de 1989, quando fez-se a primeira Constituição republicana, o Brasil deixou de ter uma religião oficial.
o Brasil passou a ser um Estado laico, ou seja, todo mundo podia professar a sua fé religiosa conforme ele quisesse, tá? Mesmo assim, os afro-brasileiros ainda não tinham uma liberdade de professar a sua religião como eles queriam, tá? Como eles gostariam, né? Inclusive, mesmo hoje, quando a gente vê que tem na Constituição várias leis proibindo, dando liberdade para os afro-brasileiros ou para os indígenas professarem a sua fé religiosa do jeito que eles querem, e isso está garantido na Constituição, a gente já falou sobre isso, já falei qual que é o artigo, como que está escrito lá, tudo direitinho para vocês. Mesmo tendo isso garantido lá, ainda tem muita gente que sofre preconceito, né? Que sofre Professora. Oi. Uma pergunta, a senhora pode me enviar o e-mail da senhora de enviar as atividades? Pois as atividades, tipo assim, tem muitas que eu ainda não enviei, porque eu mando áudio para os professores, mando mensagem, peço, eles não me enviam e-mail. Quem está falando? Eu, Luiz Paulo Pérez Guimarães, 7º ano C. Ô, Luiz Paulo, depois que terminar a aula, eu tenho mais uma aula. Depois que eu terminar a aula, inclusive eu já mandei para você. Você me chama lá no privado que eu te envio novamente, tá? Sim, senhora professora. Sim? Pode ser assim? Quando terminar o quarto horário, você me procura, que eu posso esquecer, tá? Tá, pessoal, voltando. A gente sabe que até hoje, mesmo com todas as leis, com todos os artigos escritos na Constituição, com todos os direitos reservados e preservados, ainda tem gente que sofre preconceito religioso, né? E isso vem desde quando? Desde o Brasil colonial. E olha que nós estamos em pleno século XXI, né? Então, o Reginaldo Prant, ele fala muito claramente sobre isso, e ele escreveu isso lá em 2002, e nós estamos em 2020, e ainda a gente sabe que existe muita gente que pratica maldade, que tem preconceito, faz racismo com quem tem uma religião diferente da dele, né? Por falar nisso, vocês já ouviram ou já presenciaram alguém fazendo preconceito religioso com alguma religião afrodescendente? Ou seja, eu já, professora, demais. Tá? Demais. Demais, né? A gente ainda vê isso, infelizmente, com muita frequência, né? Principalmente com candomblé e com a umbanda, né? Conforme, como a gente havia dito na aula anterior, as pessoas não conhecem, a maioria das pessoas não conhecem, né? E falam que é macumba. Isso. E geralmente quando a gente... É tão interessante porque quando a gente não conhece, a tendência é a gente achar que é alguma coisa ruim, né? Depois, quando a gente conhece, a gente vai perceber que, sim, do mesmo jeito que tem na igreja católica, tem nas igrejas evangélicas, tem gente que deturpa, né? Que faz as coisas erradas, né? Assim como tem nas igrejas afrodescendentes, nos templos de candomblé, né, nos terreiros de umbanda. Então, a gente sabe que, da mesma forma que lá tem gente que leva para o lado ruim, para fazer as coisas ruins, tem nas nossas igrejas também, né? Infelizmente, a gente sabe que dentro das igrejas católicas, quantos padres são pedófilos, né? Para fazer da coisa certa? É o que Deus mandou fazer? Claro que não, né? Da mesma forma que tem gente que está lá dentro do candomblé ou da umbanda e leva a umbanda para magia negra, né? Na aula anterior eu ainda falei para vocês o que era a oferenda, o Gustavo me ajudou a complementar, o que eram as oferendas, né? Agora não, agora tem gente que já faz oferenda, quer fazer alguma coisa para alguém, vai e faz oferenda para o negro, como é que é, o preto velho, essas coisas. Mas a gente sabe que, originalmente, não foi isso que aconteceu, não era assim lá no período colonial brasileiro, né? Os negros deixavam lá as refeições nos pontos estratégicos para os escravos, né, que estavam fugindo, que estavam correndo dos capitães do mato, ter onde alimentar, né, ter como comer para conseguir ter força para continuar fugindo. Hoje já foi deturpado isso. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês,
É o mesmo que acontece com o islamismo, né? O Maomé, quando ele escreveu como é que eu vou dizer? As diretrizes do islamismo... O Alcorão, professora? Quando ele escreveu, né, o Alcorão, as diretrizes do islamismo, ou seja, o que um islâmico tinha que fazer, um muçulmano tinha que fazer, em momento algum ele falou lá no livro que era para os muçulmanos se encherem de bomba e ir para o meio dos cristãos e matar os cristãos. Ele tem lá no Alcorão falando para eles, como que eu vou dizer, expandir a fé islâmica. Mas para expandir a fé islâmica tem que matar os cristãos? Não é muito mais fácil você conscientizar os cristãos e trazer os cristãos para a sua religião do que você ir para o meio de Paris, cheio de bomba, e matar um monte de cristão? Isso é expandir a fé? Eu tenho certeza que se é possível, né? Se é que é possível a gente, depois que desencarna e vai embora, ver o que se faz aqui na Terra, o Maomé deve estar dando voltas, né? Lá no céu, contrariadíssimo com o que os grupos islâmicos fazem, né? Os terroristas islâmicos, porque não foi esse tipo de fé que ele pregou, né? E da mesma forma é o que faz quem tem simpatia pelo candomblé, quem tem simpatia pela Umbanda. Tem gente que segue. Professora, Oi. A atividade que a senhora tinha falado, eu fiz ela e enviei para a senhora, tá? Tá bom, Luiz Paulo, tá ótimo, tá? Então é isso, pessoal. Da mesma forma que há esse desvio de conduta, né? É um desvio de conduta, na verdade, um desvio de caráter, para ser mais exata, que existe em outras religiões, em outros templos religiosos, acontece o mesmo dentro do sincretismo religioso, tá? Quem vai continuar lendo para a gente, por favor? Professora. Por gentileza. Pode começar. É esse do Reginaldo Prandi? Ah, tá. Antropólogos que insistem que a assimilação santo-orixá era aparente e inicialmente serviu para encobrir a verdadeira devoção aos orixás, pois no caso dos cânticos eram efetuados em língua natural dos escravos e que ninguém entendia. Um fato histórico que pode opor-se a este pensamento é a criação das confrarias. Isso, confrarias de negros. Por exemplo, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na Bahia, totalmente composta por negros. Os negros haviam realmente se convertido ao cristianismo e não eram apenas uma fachada. Uma fachada. Tá, então há essa contradição, né, quando a gente fala que eles praticaram sincretismo. Para alguns antropólogos, eles insistem que a assimilação do santo orixá era só um disfarce, né? Que, de fato, eles continuavam sendo fiéis à sua religião. Aí já vem um fato histórico que se contrapõe, né, que se opõe ao que os antropólogos falam, né? No caso da confraria dos negros, ou seja, é uma reunião, né, um grupo de negros igual, vamos para vocês entenderem, igual à loja maçônica, né? A confraria seria tipo a loja maçônica, né? É uma irmandade, é um grupo de irmãos que frequentam a Igreja Católica, né, que formou essa confraria, e eles realmente eram católicos. Eles não precisaram fazer essa assimilação entre o santo e o orixá. Eles passaram para a Igreja Católica simplesmente, aderiram à Igreja Católica, abraçaram a Igreja Católica, o cristianismo como a sua religião oficial, sem nem mesmo fazer a assimilação entre o santo e o orixá, como a maioria de alguns negros, né, fizeram. Pessoal, geralmente quando eu vejo esses textos, né, que a gente vê com muita frequência, o que acontece que eu preciso falar com vocês? Aqui nesse texto mesmo, ele fala assim, ó, a verdadeira devoção aos orixás,
pois no caso dos cânticos, eles eram efetuados em língua natural dos escravos e que ninguém entendia. Pergunto para vocês, os negros, quando eles quando eles saíram lá da pátria mãe deles, da África, eles já eram escravizados lá? Lá eles já eram escravos? Sim. Alguns deles. Alguns deles foram escravizados pelos seus próprios irmãos, né? O que eu quero falar? Mas isso também, professora? Oi? Isso dependia da hierarquia da tribo, né? Também, né? Mas porque o que eu quero... Conclui, pode terminar. Lá, como qualquer sociedade, todo mundo sabe aqui, que era dividido na pirâmide. Lá era, sim, uma sociedade moderna, sabe? Pro tipo Sim. deles. Uhum. Lá já foi uma sociedade moderna. Por exemplo, um dos maiores sociedades lá foi o Congo, República do Congo, Mali. Sim. O que eu quero falar para vocês, gente? Que eu quero que vocês, que são alunos do 7º ano, já fiquem sabendo disso. É muito errado quando a gente fala que os negros escravos vieram para o Brasil. Na verdade, entre os africanos que vieram para o Brasil, a maioria deles eram príncipes lá na África, né? Dentro das suas comunidades. Então, eles não saíram... Foram trazidos obrigados dentro dos negreiros, né? Isso, eles foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, mas jamais digam que eles vieram que eles já são escravos. Eles não vieram escravos, eles saíram de lá africanos livres para virem para cá serem escravizados, tá? Então, quando a gente vê os negros escravos, os escravos que vieram da África, tá errado, porque na verdade eles não vieram da África como escravos. Tá? Eles vieram para ser... Professora, mas eles não fizeram a mesma coisa que os índios? Chegaram na terra da África e começaram a escravizar eles até lá mesmo? Na verdade, lá, eles os aprenderam, né? Oi, professora. Oi, na verdade, oi, meninas. O que acontece? Lá, eles foram presos, né? Eles foram apreendidos, mas de forma que já aprendia, já levava para o navio negreiro para despachar, né? Tanto é que quantas famílias eles repartiram para todo lado, né? Vieram para o Brasil, foi uma parte, um veio para o Nordeste, outro foi para o Rio de Janeiro, para separar as famílias, para não ter perigo deles se juntarem e se revoltarem contra quem estava trazendo, né? Então, assim, eles saíram de lá africanos, né? Eles não saíram de lá escravos. É isso que eu preciso que vocês entendam. Eles são africanos que vieram para o Brasil para serem escravizados. Eles não são escravos africanos, tá? Eles não eram escravos lá na África. Eles se tornaram escravos aqui no Brasil, certo? Entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Sim. Sim. Sim? Sim, entendi. Tá, então tá ótimo. Vamos continuar, então? Oi, quem tá chamando? Eu, Heloísa Paixão. Eu acabei de entrar, professora, porque meu computador não tava funcionando, não tava dando para entrar. E aí eu acho que eu perdi metade da aula. Ah, sim. Tá bom. Não tem problema. Professora, tem gente que não tá conseguindo entrar, professora. Tem gente que não tá conseguindo entrar. Eu vou olhar lá agora. Peraí. Quem? A Thalia e a Beatriz. Tayla Ué, e mas Beatriz. o lobby está aberto para elas entrarem quando elas quiserem, pessoal. Não está fechado. Mas não estava funcionando. Estava no professor. Nós estava entrando no link e estava dando na aula do professor Caio. Aí nós ia e passava a aula da senhora, mas não tinha. Só estava a gravação da aula do professor Caio. Ah, meu Deus do céu, que rolo é esse, hein? Porque toda hora eu saía e entrava. Mas vocês já tiveram aula com o professor Caio hoje? Não. E com o Jairo. Não tem aula com ele hoje. Agora eu não entendi.
vai ter aula de história, vai substituir a de matemática. Professora, vamos mostrar. Os slides aí ainda? Sim. Sim. Sim? Tá, pessoal. Sim. Lê para mim alguém esse sincretismo religioso dessa página aí, por favor. Posso ler, professora? Por favor, é o Caleb. Pode ler? Eu falei primeiro. Quem está falando aí, perguntou se pode ler? É o Caleb. Caleb, não estou acreditando que você está assistindo a minha aula e comportado desse jeito. Muito bem, parabéns, estou gostando de ver. Pode ler, professora? Por favor. Leia para mim, por Sincretismo favor. religioso. A Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio. Oficinas e particulares ressaltam a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Tá, pessoal. Lembra que eu disse para vocês, lá a gente estava falando um pouco anteriormente, que mesmo tendo em lei o direito das pessoas professarem a sua fé do jeito que elas acharem pertinente, ainda existe até hoje o preconceito. A Lei 10.639, ela foi sancionada pelo presidente Lula, tá? O presidente Lula sancionou essa lei, estabelecendo essa obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos escolares. A partir desse momento que começou a diminuir o número de preconceito interreligioso, ou seja, preconceito entre as religiões. Por quê? Porque a partir desse momento começou a ensinar os estudantes o que é a Umbanda, o que é o Candomblé, por que os africanos que vieram para o Brasil fizeram essa assimilação, né, de religiões, fez esse sincretismo. A partir desse momento que a lei começou, que mudou as pessoas que professam a fé na Umbanda, no Candomblé, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu vou abrir para fazer chamada de vocês, tá? Vou parar de compartilhar minha tela agora e vou abrir para fazer a chamada, certo? Vou abrir outro material para fazer também e volto para a aula normal, certo? Agora vocês já estão me vendo? Sim, senhora. Pessoal, na hora da... Professora, não tô te vendo, não. Agora não Professora, tá também vendo, não tô te vendo, não, professora. Liga tá, a câmera. É porque Pessoal, escuta. Escutem, por favor. Eu quero todos os microfones desligados, porque eu vou fazer chamada. Vai abrir o microfone só quem vai falar, responder a chamada, tá? Não quero ouvir mais ninguém conversando a partir de agora. Tá? Não está me aparecendo lá, mas vai aparecer daqui a pouco, é porque eu estou abrindo a tela da chamada, tá? E agora a conversa, eu quero ouvir só a voz de quem está respondendo a chamada. Quero ouvir nem o barulho de outra pessoa conversando, porque senão eu vou abrir e descobrir quem está com o microfone aberto, tá? Então, agora quem vai conversar é só quem vai responder a chamada, mais ninguém. Porque senão dá interferência e eu não consigo ver quem respondeu a chamada, certo? E nós temos exatamente 7 minutos para fazer a chamada, antes de terminar a aula. Estou só abrindo a lista da frequência aqui e já vou voltar para a tela para vocês me verem. Ok? Entendidos? Sim. Sim? Ótimo. Tá, pessoal, vou começar agora. Vou só pôr na tela aqui e já volto para a tela de vocês, tá? Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Só não estão me vendo. Sim, senhora. Sim.
Tá, então tá. Sim. Começando. Sétimo A, Áquila. Presente. 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 Álvaro. Presente, presente. Ana Carolina. Presente. Ana Vitória. Presente. Ana Luísa. Presente. Daniel Chagas. Presente. Daniel Mendes. Evelyn. Presente. Fernanda Lagares. Presente. Gabriel Assis. Presente. Gabriel Henrique. Presente. Gustavo. Heloísa Pereira. Presente. Emily. Gustavo está presente. Emily. Isabelle. Jean Pedro. Presente. Gemima. Presente. João Gabriel. João Pedro Florencio. O João Pedro transferiu, né? Lana Heloísa. Laura Júlia. Ludmila. Presente. Luiz Otávio. Hã? Presente. Quem? Luiz Otávio? Presente. Maressa. Professor, o Daniel Mendes pediu para falar para a senhora que ele está presente. O microfone dele estragou. Ah, tá. Maressa, que respondeu agora, Maressa. Sim, presente. Maria Clara. Michele. Presente. Pedro Henrique. Raíssa. Presente. Ricardo. Professora. Oi. Eu vou ter Ricardo. que sair agora, tá bom? Quem tá falando? João Pedro, A Ricardo tá joia. Tá joia, já coloquei, tá? Amanda, sétimo B, Amanda. Calma, presente. Falou Ana Vitória. Presente. Angélica. Presente. Arthur. Presente. Bruna. Presente. Carlos Eduardo. Aura. Oi, pessoal. Presente, professora, presente. Carlos Eduardo. Deise. Presente, professora. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo e a Deise. Daniel. Gabriel. Gabriela. Heitor. Presente. E Shirley. Presente. Zaki. Presente. João Lucas. Presente. João Vitor. Presente. Jordana. Presente. Lana. Pode sair, professora? Não, ainda faltam 2 minutos. Ok. Lana, Gabriele. A Lana mora na fazenda e eu acho que lá não tem Ah, internet. tá. Laura Macedo. Maria Eduarda. Presente. Marisa. Presente. Matheus Ferreira. Matheus Henrique. Presente. Matheus Medeiros. Max Muriel. Presente, professora. Matheus Medeiros. Max. Presente. Neuri Evelyn. Natália. Presente. Nicole. Presente. Nicole, você estava dormindo? Não, professora, presente. Tá bom. Rodrigo. Presente. Stephanie. Thalita. Tá, pessoal, sétimo C.
O sétimo A e sétimo B, quem já respondeu, podem saindo, tá? Professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Professora. Pode falar. Tchau, professor. Tchau. Professora. Tô ouvindo, é só falar. Tchau, professora. É que não tá dando Sétimo certo C. de falar. Pessoal, escutem, que parte que eu falei que os alunos do sétimo A e B podem sair? Eu falei o Professora, sétimo C. não estava dando certo de arrumar, mas eu tô aqui. Tá bom. Álvaro. André. Beatriz. Professora. O Isso. Álvaro do sétimo C pediu para falar que ele tá na aula, mas o microfone dele não presta. Tá Não bom. funciona. André tá por aí? Não, André não. André tá sem celular. Felipe, Presente. Gabriel. Felipe ou Gabriel? Felipe. Gabriel Fracasso. Presente. Jeane. Giovana Elizabeth e Giovana Lourenço. Giovana e Giovana. Giovana Elizabeth presente. Giovana Lourenço. Guilherme. Gustavo. Presente. Heloísa. Quem respondeu presente agora? Foi Gustavo eu, ou Heloísa? professor. Gustavo? Então, Guilherme está aí também, né? Heloísa Ferreira. Heloíse Barroso. Presente, professora. Heloísa Paixão. Professora. Ian. Também tá presente, mas o microfone tá estragado. Isabela Sodré. Presente. Caleb, né, Caleb? Quem for respondendo Presente. pode sair, tá, pessoal? Lana Eu tô Lice. presente, professora. Anota Já presente pra mim. Coloquei presente Falou. para você sim, tá? Você hoje até Tchau, participou professora. da aula. Tchau. Lana Lice. Lana Laura. Luiz Miguel. Luísa Nonato. Luiz Paulo, presente. Presente, Tchau. professora, eu. Tá bom, já coloquei. Maria Eduarda. Maria Tereza Barros. Matheus. Professora. Oi. A Thalita tá bom? A Thalita está na aula. Tá bom. A Thalita. Maria, no sétimo B. Sétimo B, Maria Tereza, sétimo C. Tá ok. Maria Eduarda Costa. Maria Tereza Barros. Matheus Felipe. Morgana. Fazendo, professor. Tá, Murilo. Pedro Augusto. Rian. Presente. Rian. Rian Tayla. Felipe, presente. Tayla. Tayla e o Vitor. Presente. Quem está presente? A Tayla ou o Vitor? Vitor. Falou, pessoas. Está feita a chamada. Até próxima semana. Professora, deixa eu te falar uma coisa. Antes da Meu senhora sair. Tem alguma tarefa além daquela do Orixás que a senhora passou? Porque eu entrei... Não tem, tá? Só aquela mesmo, tá bom? Muito obrigada, professora. Eu terminei tudo, copiei tudo. Eu mandei para a senhora. Ótimo. Muito bem. Mandei para a senhora no e-mail. A Tayla estava com a mãozinha levantada ali. Já falou, Tayla?